né? Olá, gente! Estamos aqui, eu e o Pedro. Já começou o frio por aqui, como podem perceber, né, Pedro? Por isso que a gente tá de look diferente dessa vez. E o esquema que nós vamos falar hoje, só deixa eu primeiro mostrar, gente, que o Pedro está em pé aqui, tá? Ele aprendeu a ficar em pé. E sentar sem apoio também na última semana. Ele teve uma baita evolução no desenvolvimento dele e ele tá aqui se exibindo agora, né? Mas vamos lá, gente. O esquema da vez hoje é o esquema de vulnerabilidade ao dano ou à doença. Um esquema que, particularmente, eu tenho bastante propriedade para falar, porque é um dos esquemas que mais me incomoda ao longo da minha vida. Então, inclusive, eu tenho uma motivação pessoal para combater ele e evitá-lo na vida do Pedro. O que acontece? Esse esquema, ele faz a gente se sentir muito vulnerável em relação a coisas da vida que muitas vezes não estão no nosso controle, como infelizmente coisas ruins, catástrofes, doenças, enfim, riscos de maneira geral que estão ligados às vulnerabilidades inerentes à vida. E qual que é o X da questão? As pessoas que têm esse esquema acabam tendo um medo excessivo em relação a essas coisas, muitas vezes, inclusive, sem ter evidências de que de fato estão tão em risco quanto a mente faz achar que está. No meu caso, eu tenho uma questão muito forte ligada com doenças e na minha história pessoal, uma das coisas que contribuiu para dar origem a esse esquema foi que durante a minha infância, especialmente, eu convivia bastante com a minha avó, ela ficava comigo grande parte do dia e, obviamente, que não de forma intencional, mas ela me contava muita coisa de doença, ela vivia no telefone com as amigas dela, comentando quem estava doente, o detalhe do detalhe, e sempre coisas muito pesadas, muito ruins. Então, eu fui desenvolvendo esse esquema, somado a uma criação mais super protetora que eu tive, que já me deixava num sentimento de maior vulnerabilidade e me desviava de focar nos meus recursos, me colocando muito mais sempre a focar nos riscos, no quanto que eu estava vulnerável na situação. Eu acabei desenvolvendo esse esquema. O lado bom dele na minha vida, porque tudo também tem o outro lado, né, gente? Eu sempre falo que o meu esquema negativo, ele acabou também se tornando um esquema positivo pela forma que eu busquei lidar com ele. É que eu cuido muito da minha saúde em relação a isso. Então, acaba que grande parte da minha motivação para estar sempre disciplinada, né, ter o esquema de autocuidado, de disciplina, que são esquemas positivos, é muito porque eu vejo nesse caminho uma forma de me sentir menos vulnerável, menos preocupada em relação à minha saúde. Então, isso tem me ajudado ao longo de muitos anos já, mas, obviamente, que também não dá para tirar a parte de que esse esquema já me trouxe muito sofrimento e que eu tenho atenção especial, inclusive o Gabriel me chama muito a atenção em relação à criação do Pedro, para que eu não passe esse esquema para ele nas minhas falas, para que eu não dê de presente para ele os meus medos, porque isso não é justo, eu sei os impactos que isso já trouxe para a minha vida. Então, como orientação a título de prevenção para esse esquema, uma das questões que eu particularmente tenho cuidado muito é com o que eu falo na frente do Pedro, para justamente não passar esses medos, como eu falei agora há pouco, para ele. E isso se dá principalmente com o nosso automonitoramento e que ao mesmo tempo não deixa de ser uma certa cura também dentro dos nossos próprios esquemas, não é? No sentido de que à medida que eu também não fico alimentando o tempo inteiro falando sobre isso, obviamente que isso também tende a ir enfraquecendo dentro de mim e eu vou fazendo a parte que eu realmente controlo e que a gente vai agora entrar a título de quem já desenvolveu esse esquema, assim como eu,
pode fazer e que ao longo desses anos todos que eu me dei conta que eu tenho esse esquema e que vocês podem talvez até conhecer na vida de vocês, se o caso do esquema for ligado a doenças, como a hipocondria, né, gente, que é um termo bem conhecido. O que mais me ajudou? Eu sempre falo que existe aquilo que a gente controla e o que nós não controlamos. E não adianta a gente ficar colocando a energia no que a gente não controla, porque é uma ilusão, na verdade, né? Inclusive a terapia de aceitação e compromisso fala muito sobre isso. Então, o que eu busco fazer? Eu não controlo uma série de questões a nível de vulnerabilidades da vida, mas eu controlo os meus comportamentos, os meus recursos para lidar com isso. Então é isso que eu venho buscando fazer. Sempre que eu tenho uma preocupação ligada à saúde, eu penso nas variáveis que eu não controlo, porque não tenho o que fazer, mas eu penso nas que eu controlo e nessas eu coloco ações. Então assim, eu não controlo o sentido assim, de ter a garantia que eu nunca vou desenvolver uma doença, mas eu controlo questões que eu posso fazer a nível de prevenção, que não são uma garantia de que a minha saúde será 100%, mas é uma importante prevenção no sentido de que as chances de desenvolver algo acabam diminuindo. Certo, gente? Então, é basicamente a gente focar nos nossos recursos, naquilo que a gente pode enfrentar, e não só na questão de saúde, mas de uma série de outras questões, de riscos que a gente vê no ambiente, de medos que a gente tem, de focar nos nossos recursos e não ficar direcionando os nossos pensamentos, as nossas energias para aquilo que a gente não controla. E para isso temos que ter muitas conversas com a nossa mente ao longo do dia. Certo? Então, Pedrinho, para os nossos próximos trabalhos do dia e até semana que vem, gente!